toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Eu fico muito feliz, de poder estar trazendo a palavra hoje para os meus amados irmãos. E eu creio que Deus tem algo muito especial para as nossas vidas. Mas antes de entrar propriamente dito na pregação, eu queria trazer uma palavra desde o início do ano para os homens, porque o pastor Jairo falou: Israel, a partir de hoje nós teremos um ministério de homens. E eu fiquei muito feliz, porque uma realização do meu sonho, de ter um ministério de homens que realmente funcione, porque na grande maioria das igrejas falam que tem ministério de homens, mas não funciona. Então eu quero trazer uma palavra para nós homens da igreja Marcas do Evangelho, que o meu compromisso é com a força da visão, da identidade, do propósito de Deus. E eu entendo que o próprio Deus é que tem dado essa visão para os nossos pastores, pastor Jairo e o pastor Jefferson. Porque tudo que um homem faz na vida se torna uma história. Mas o que ele coloca em prática se torna em um legado. Então, eu me comprometo a lutar com todas as minhas forças e conto com cada um de vocês, homens aqui dessa igreja. E eu sei que se nós unirmos as nossas forças, nós vamos muito mais longe para honrar e glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Quando se trata de hombridade, é ombrear, é andar lado a lado, é lutar juntos para honrar, para glorificar, para proteger a nossa família, proteger a nossa comunidade, proteger a nossa igreja. Jesus não veio só para mudar o mundo, mas ele veio para salvá-lo. E o mundo mudou porque Jesus Cristo veio. Então, quanto mais pessoas você ajudar, vocês vão ajudar o mundo a mudar. E ele muda para você e para a pessoa que você ajudou. A pessoa que você amou, derramou seu tempo, derramou o seu precioso tempo, a sua atenção para ele, você realmente o amou. Ele vai ser transformado e talvez muitas outras pessoas depois do que vocês fizerem serão alcançadas. Então, ajude alguém, telefone, escreva um bilhete, usa seu WhatsApp para abençoar a vida de alguém. Eu glorifico a Deus pela vida do irmão Miguel. Ele não fica uma semana sem colocar uma mensagem de Deus para mim. Eu glorifico a Deus pela vida dele, porque já teve dias que eu estava mal, e ele mandou uma mensagem assim que aqueceu o meu coração. Então, nós precisamos de fazer isso, ajudar alguém. Irmãos, eu vou falar uma coisa, eu acredito em vocês, e eu tenho certeza que Deus também acredita em cada um de vocês. Então, vamos começar esse negócio, de lutar pelos homens, de trabalhar como homens, sabendo que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. E o meu entendimento é muito claro que o maior exemplo que nós temos de estar servindo uns aos outros é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que nós possamos, através do exemplo de Jesus, fazer desse ministério de homens um ministério forte, um ministério que alcance muito mais homens do que já alcançamos até agora. Obrigado por esse momento. Nessa noite,
Deus ministrou ao meu coração um tema muito interessante, que é: posso ser imitado? Eu sou digno de ser imitado? Então eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, na nossa Bíblia, página 238. Apenas o primeiro versículo. Amém? 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos orar neste momento, irmãos. Deus Todo-Poderoso, eu quero te glorificar, ó Pai, por este momento único, ó Pai. Ó Deus, o teu servo Paulo escreveu esse versículo, ó Pai. E eu quero te suplicar no nome santo de Jesus, que nesta noite, ó Pai, que todos nós possamos sair daqui, deste lugar, com essa consciência, ó Pai, de estarmos, ó Pai, nos colocando diante do Teu altar e buscando a Tua graça, a Tua misericórdia, para que as pessoas, ó Pai, possam olhar para cada um de nós, ó Pai, e possam ver o Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, eu te suplico nessa noite, usa-me com poder e graça. Eu sei, ó Pai, que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa ministrar profundamente aos nossos corações, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome santo, no nome precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a Bíblia diz que criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E todos que estão aqui, todos que nos ouvem nessa noite, sabem que Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem para viver e não para morrer. Mas nós fomos maculados pelo pecado, e desde então nós nos distanciamos do nosso Deus Criador. Então, desde o Éden, nós passamos a viver tempos difíceis. E hoje, nada diferente do passado, nós vivemos tempos muito difíceis, onde os homens perderam a referência, a sua identidade, a sua varonilidade, né? E a atual poluição moral vem desvirtuando o verdadeiro conceito de homem, que vai se desintegrando bem diante dos nossos olhos. E a igreja não se acha imune nesse processo. Então Paulo, como ele já sabia que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, ele buscando na palavra, né? Eu gostaria que os irmãos voltassem 2 folhas apenas, para nós irmos lá em 1 Coríntios 10, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele advertiu através dos pergaminhos, ele advertiu os homens, o povo de Israel, através das escrituras sagradas. E ele falou nesse texto de 1 Coríntios 10 acerca de 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar na terra de Canaã. E eu tenho uma pergunta para fazer aqui para todos que estão nessa plateia hoje. Quantos de vocês já fizeram aqui homem ao máximo? Levanta a mão, por favor. Ainda falta muita gente. Então,
Eu gostaria que vocês não me respondessem a pergunta que vou fazer agora, mas eu gostaria que vocês participassem e falassem para mim, quais foram os 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar na terra de Canaã? Quem fez o homem ao máximo, fica calado. Vocês que não fizeram o curso ainda de homem ao máximo, quais, irmãos, foram os 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar na terra de Canaã? Ninguém se arrisca? Então eu gostaria que os que fizeram homem ao máximo, então, pudessem ajudá-los. Por favor, vamos lá? O irmão falou cobiça, idolatria, murmuração, pôr o Senhor à prova e imoralidade. Glória a Deus. E é isso aí. Então Paulo, lá em 1 Coríntios, ele trouxe uma palavra para os irmãos. Ele falou: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Todos os irmãos estavam experimentando do melhor que Deus tinha preparado para eles, mas Deus não se agradou deles por causa de 5 pecados, e Paulo, escrevendo para os Coríntios, e hoje escreve para nós também. Então, a partir do versículo 6 fala: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então aqui está relacionado os 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar na terra de Canaã. E são esses mesmos 5 pecados que nos assediam tenazmente até nos dias de hoje. E eu gostaria então de falar um pouquinho, antes de ser de meus imitadores como sou de Cristo. Então eu gostaria de falar então sobre a cobiça. Vamos entender então a definição de cobiça. É a busca constante da satisfação do nosso ego à custa de Deus ou de outrem. Então, tudo que eu quero para satisfazer o meu ego. Aqui a cobiça não é só relacionado à sexualidade, é em tudo. E às vezes nós caímos na besteira de falar: eu não tenho esse problema. Mas a palavra de Deus fala assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Está lá em Tiago 1, 14 e 15. Então, se nós pararmos para analisar um pouquinho, nós vamos ver que todos os outros pecados que nós cometemos, eles são aguçados por causa da cobiça, porque ela nos atrai, e depois que é concebido, que dá à luz o pecado, e depois do pecado, gera a morte. Então, o amor é totalmente diferente da cobiça. O amor, ele é doador. A cobiça, ao contrário, quer receber.
que está lá em 1 Coríntios 13, 4, 5, que fala: o amor é paciente, é benigno, o amor não se ufana, não se ensoberbece. Eu creio que todos já conhecem. Então, trazendo isso para o nosso casamento, enquanto homens, às vezes, nós somos muito cobiçosos e pensamos só no nosso bem-estar. Pensamos só em satisfazer o nosso próprio ego. Que Deus tenha misericórdia. Que a partir de hoje, com esse conceito de cobiça, o Espírito Santo de Deus possa ministrar o nosso coração e que nós possamos ver a cobiça cair por terra das nossas vidas. Idolatria, definição, é um sistema de valores que criamos, em que damos mais importância a qualquer outra coisa que a Deus. É qualquer coisa, irmãos. E muitas vezes nós temos a mania, nós crentes, nós evangélicos temos mania de apontar o dedo para as outras pessoas e criticá-los pela idolatria. Mas muitas vezes nós trocamos Deus por tantas outras coisas e nós nem pensávamos que isso era pecado. Lá em Romanos 1, 21 a 23 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E em Ezequiel 20, 15 e 16 ainda diz assim: porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus sábados, e profanaram não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Então, nós podemos também criar um monte de ídolos, e podemos colocar em primeiro lugar, tudo que nós colocarmos em primeiro lugar do que a Deus é idolatria. Terceiro pecado, imoralidade, designa todos os tipos de pecados sexuais. Aí é masturbação, entra todos os tipos de pecados sexuais, pornografia. E aí, hoje, uma grande parte dos homens da sociedade e até das igrejas são assediados por causa da imoralidade. Pôr o Senhor à prova. O quarto, definição, é pedir que Deus faça algo contrário à sua vontade ou ao seu caráter. Lucas 4, 9 a 12 relata que o próprio Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e o põe à prova dizendo: se é filho de Deus, atira-te daí abaixo. Creio que também todos nós conhecemos essa passagem, mas a resposta de Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, quem não é correto nos negócios e ainda cobra que Deus lhe abençoe e lhe dê prosperidade, está pondo o Senhor à prova. É simples assim. Se eu faço algo contrário ao caráter e à vontade de Deus, eu estou pondo Deus à prova. Se o homem é um homem que está infeliz no casamento e quer separação, quer divórcio, e muitas vezes oram e colocam diante de Deus: Deus, me dê um novo relacionamento, me dê uma nova esposa. Ele está colocando Deus à prova, porque o casamento é uma aliança. Uma aliança não pode ser quebrada. Então, e hoje o que mais acontece, infelizmente, são homens que estão pondo Deus à prova, estão no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento e estão achando que está tudo normal. Um dia teremos de prestar contas.
E o quinto, murmuração. Definição de murmuração. Murmurar nada mais é do que fazer uma confissão negativa. Queixar, criticar, achar erro em tudo ou espalhar boatos são formas de murmuração. Tiago 3, 5 e 6 diz que a língua é fogo, é mundo de iniquidade e contamina o corpo inteiro, põe em chamas toda a carreira da existência humana. A murmuração tem as consequências terríveis. E é incrível, muitas vezes eu já cansei de ver homens que murmuram contra o patrão, contra a empresa que trabalha, e depois quer promoção, quer aumento de salário, não faz jus. Homem que murmura contra a esposa, murmura contra os filhos, está destruindo a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, a própria vida. Nessa noite, irmãos, Deus quer nos tratar. Nessa noite, enquanto homens, nós precisamos de rever os nossos conceitos, rever os nossos valores e alinhá-los dentro da vontade de Deus. Por que, presbítero Israel? Porque a responsabilidade maior é do homem. E isso, gente, é desde o início. Maturidade não vem com a idade. Com a idade nós só nos envelhecemos. A maturidade ela vem com a aceitação da nossa responsabilidade. Quanto mais responsável eu aceitei a responsabilidade, a maturidade vem. Não é a idade. Como eu falei aqui hoje, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Então Deus quer que nós coloquemos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, esses 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar em Canaã e que também tem nos impedido de ter uma comunhão mais íntima e profunda com o nosso Deus. Então nós precisamos de alinharmos a nossa hombridade e sermos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque homens fortes fazem famílias fortes. Famílias fortes fazem igrejas fortes. E igrejas fortes podem mudar a cultura de uma cidade ou de uma nação. Eu espero que os irmãos estejam entendendo que Deus nessa noite quer nos trazer para um patamar diferente. Nós precisamos de acordar, de nos despertar, porque como eu falei aqui, a responsabilidade é principal do homem. Existe uma conspiração maligna contra o homem, mas Deus escolheu o homem para iniciar o seu projeto. Está lá em Gênesis 1, 26. Ele criou o primeiro, ele formou o homem. E quando Deus estava descontente com a raça humana, ele chamou de novo um homem para salvar a raça humana do dilúvio, que está lá em Gênesis 6,13, Noé. Quando Deus quis formar uma nação para trazer o Messias, chamou de novo um homem, Abraão, o pai da fé. E para retirar o seu povo da escravidão do Egito, novamente chamou um homem, Moisés. E aí, irmãos, passaram-se alguns anos, Deus enviou o seu filho, um homem, Jesus Cristo, para nos salvar. Jesus chamou 12 homens para iniciar a sua igreja.
Se nós refletirmos agora neste momento, conseguimos entender, irmãos, que Deus tem um ministério confiado nas nossas mãos? Os irmãos conseguem entender isso? Então, deixe o Senhor fazer arder essa chama de lutar pelos homens no seu coração, de lutar pelas suas famílias, pelos seus filhos. A responsabilidade, pelo homem entrou o pecado no mundo. E às vezes a gente até ouve brincadeiras, né? Querendo jogar a culpa, transferir a culpa para as mulheres. Não, foi Eva. Não, irmãos, Eva foi enganada. O homem, ele decidiu. Foi uma decisão. A responsabilidade é nossa enquanto homens. E eu pergunto, como é que você está agindo em relação ao seu sacerdócio? Quando nós falamos de sacerdócio, nós pensamos nos sacerdotes, né? Aqueles homens vestidos naquelas roupas especiais, as estolas sacerdotais. Mas, irmãos, eu quero falar uma coisa. Em toda casa há um sacerdote, quer ele tenha estudado teologia ou não. Pode ser que a maioria das vezes esse sacerdote esteja inerte, esteja dormindo, esteja apagado. Mas toda casa há um sacerdote. E nessa noite Deus está nos chamando como homens a assumir o nosso papel como sacerdote no lar. E ser o sacerdote no lar não é simplesmente chegar no final do mês e colocar o de comer, o de beber dentro de casa. Ser um sacerdote no lar é ministrar o coração da esposa, é ministrar o coração dos filhos, é ministrar através da oração. Ao longo dos anos que eu tenho trabalhado com os homens, com muitos homens que eu paro para conversar, e às vezes pergunto como é que está a oração junto com a sua esposa. Dá uma tristeza que a grande maioria dos homens, eles não oram com a esposa. Eu tenho orado pela minha esposa. Mas ministrar o coração da esposa não é só orar por ela, é orar com ela. Quando um homem ora com a sua esposa, a intimidade do casal, ela se aprofunda. Nós precisamos de orar com a esposa, orar com os filhos. Isso também é ministrar ao coração da esposa. O sacerdote da casa também tem que ministrar o coração da esposa, escutando a esposa. E, irmãos, eu sei que isso não é fácil. Mas a esposa gosta de detalhes. A esposa gosta de mínimos detalhes. E nós, homens, né, estamos acostumados no nosso dia a dia a ver só a chamada principal da reportagem e já dá por entender que já sabe de tudo. Mas a esposa é diferente. Então, Deus tem ministrado hoje no nosso coração para que nós assumamos o nosso sacerdócio, porque o homem é o cabeça da casa. Então, nós precisamos de atender essa demanda da esposa. Que Deus ministre no nosso coração nessa noite, para que nós possamos abrir o nosso coração com maior facilidade para a esposa, orar juntos, fazer devocional juntos,
São tantas as coisas, né? Eu vejo que quando eu fui começar no ministério de homens, pastor José Maria, a primeira coisa que ele me falou é: tire pelo menos um dia da semana para você sair com a sua esposa, para você dedicar a sua atenção para ela. E quanto abençoado eu fui quando eu comecei a fazer isso. Mas o tempo vai passando e muitas vezes há um relaxamento. Mas eu tenho me preocupado com isso. Porque se eu perguntar aqui para os homens casados, se alguém faz isso, de dedicar o tempo uma vez por semana específico para a esposa, pode ser que pouquíssimos façam isso, ou talvez nenhum, se falar semanalmente. Então, nós precisamos de colocar na nossa mente, hoje, de uma vez por todas, que o homem é o cabeça, sua principal responsabilidade é o seu ministério sacerdotal, que é conduzir a família em justiça. Olhe bem o que diz aqui na palavra em Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Deus deu uma promessa para Abraão, uma promessa de bênção para várias gerações. E hoje nós estamos aqui recebendo dessa bênção. Mas nós, como maridos e pais, nós como homens, nós recebemos aqui um alerta, porque nós fomos escolhidos para que nós possamos ordenar aos filhos e à casa, para que as bênçãos de Abraão caiam também sobre as nossas vidas. Nós não podemos nos calar diante dos nossos filhos. A nossa cultura tem contaminado os nossos filhos. Os nossos filhos estão crescendo. Se nós não mudarmos a nossa posição como homens, uns 90% dos nossos filhos vão se perder. Me entristece o coração. Eu recebi essa semana um amigo que tem 2 filhos, um homem que sempre frequentou a igreja, um homem de oração, de leitura da palavra. Hoje os 2 filhos estão na faculdade, mas a base não foi o suficiente, e hoje os filhos estão perdidos. E eu não gostaria, de ver nenhum dos filhos dos nossos irmãos perdidos. E aí temos aqui na nossa plateia homens jovens. Isso já serve para o seu coração. Um dia você pretende ter uma família, ter uma esposa, ter filhos. Isso já serve, essa mensagem de hoje já serve para você estar se fortalecendo e aprendendo o que é ser um sacerdote de verdade. Já sabendo que vai casar, tem que orar pela esposa e orar com ela. Irmãos, não sejamos negligentes, porque quem negligencia esse dever por covardia, ou por prazeres pessoais, ou mesmo por ser irresponsável, está pecando. A conta vai chegar. E nós temos aqui então um exemplo de Eli e seus filhos, que está lá em Samuel 2, 22 e 23. O Eli estava vendo que os filhos estavam fazendo muitas coisas erradas, e chegou aos ouvidos dele, mas ele não tomou postura nenhuma. Ele perdeu todos os filhos e perdeu a própria vida.
Irmãos, não importa o que eu penso, não importa o que você pensa. O que importa é o que a Bíblia diz, e a Bíblia nos dá essa ordenança de sermos sacerdotes firmes e ternos dentro do nosso lar. Homens, se vocês não estão levando a sua família para o céu, provavelmente você também não está indo para lá. Não adianta achar que você vai chegar lá sozinho. Se você não está mostrando o caminho para a sua família, para o seu filho, quando Paulo chega aqui para nós e fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, não tem como. Eu tenho um casal de filhos. E é incrível que, assim como eu, muitos pais que estão aqui, mesmo que o pai fale assim: eu não quero que o meu filho exerça a mesma profissão que eu. Mas o filho já vai olhando para o pai e já vai olhando: eu quero ser um policial militar. Eu quero ser pedreiro. Não, eu quero ser um vendedor. Porque não tem jeito, o filho vai se espelhar no pai. Nessa noite, nós precisamos de pensar: será que eu estou sendo uma referência dentro do meu lar? Eu sou uma referência para os meus filhos? Eu sou uma referência de cristão no meu trabalho? Paulo foi ousado. Paulo foi ousado, mas ele conhecia bem de perto os 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar em Canaã. E ele só falou isso, irmãos, não baseado nos seus próprios méritos, porque Paulo mesmo falou: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Humanamente falando, quanta petulância o cidadão falava: sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Será que nós estamos preparados para falar com essa autoridade, com essa intrepidez, confiados em Cristo Jesus? Ou será que nós estamos vivendo um evangelho superficial? Muitas vezes nos enchemos de cargos dentro da igreja, mas isso não é o suficiente. Aí cria-se um ativismo tão grande. Às vezes colocamos a nossa escada numa parede, e é a parede do sucesso. E lutamos com unhas e dentes para chegar lá. E chegar lá em cima e bradar, gritar para todo mundo ver: eu venci, eu consegui. Mas quando olha para trás, lá se foi o casamento, lá se foram os filhos. Deus nos chamou como homens para sermos homens em todo o nosso potencial. É em todo o potencial. Nós precisamos então de acordar para a vida e buscar ser esses homens fortes,
homens que vão fortalecer essa igreja, homens que vão estar resgatando outros homens, ajudando os nossos pastores. Os cargos que nos são dados não são para nós ficarmos soberbos. Quanto mais nos é dado, mais é cobrado. Então, você que foi levantado como um obreiro, um diácono, presbítero, evangelista, tem que entender que nós estamos aqui para unir as forças e assumir o nosso papel de homem e lutar essa luta junto com o nosso pastor. Existe uma batalha espiritual muito grande. E nós não podemos sair dessa noite aqui indiferentes. Nós precisamos sair daqui dessa noite sabendo que nós precisamos nos arrepender. Se tem algum desses 5 pecados que está impedindo você de ser um homem de verdade, hoje é o dia de se arrepender, de colocar aos pés da cruz esses pecados e sair desse lugar leve, sair desse lugar com a consciência plena que em Cristo Jesus é que nós seremos mais do que vencedores. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus ministre profundamente ao nosso coração. Que nós não venhamos a ficar brincando com as coisas de Deus. Que nós possamos entender de uma vez por todas que só em Cristo Jesus, só estando buscando essa semelhança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que seremos bem-sucedidos. E de vez em quando eu converso com alguns irmãos e falo, se nós, homens, cumpríssemos o nosso papel, que é ser semelhante a Jesus Cristo, nós não precisaríamos ficar brigando com as esposas para que elas sejam submissas, porque seria muito fácil para elas ser submisso a um homem que as ama, que é capaz de dar a sua própria vida por elas. Fica muito mais fácil. Nós vamos estar ajudando muito as nossas irmãs, se nós assumirmos o nosso papel como homens. Que Deus ministre poderosamente no nosso coração, que Deus faça-nos entender que a responsabilidade maior é nossa como homem, e que nós possamos, dia após dia, glorificar ao nosso Deus com as nossas atitudes, colocando em prática o que a palavra tem nos ensinado, né? E eu quero desafiar a todos os homens que ainda não fizeram nenhum dos cursos relacionados à hombridade. Eu quero desafiá-los a começar a estudar a respeito de hombridade com mais profundidade, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio, através desses cursos, né, que é o Homem ao Máximo, Comunicação, Sexo e Dinheiro, Coragem, Poder do Potencial, e eu gostaria de desafiá-los a fazer os cursos de hombridade. Que Deus nos abençoe ricamente nessa noite, que Ele complete essa palavra no nosso coração. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Maravilhoso Deus, eu quero te glorificar, ó Pai, nesta noite, porque, ó Deus, fomos chamados, ó Pai, a assumir um papel, ó Pai, de sacerdote dentro do lar, e a sermos, ó Pai, homens semelhantes ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai, não nos deixe, ó Pai, sair deste lugar sem, ó Pai,
estar, ó Deus, refletindo as nossas atitudes. Ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia superabunde nas nossas vidas, que o Senhor, ó Pai, possa nos restaurar dia após dia, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Eu te oro, ó Pai, te bendigo, te agradeço por esse dia na Tua santa presença. Te glorifico no nome santo de Jesus. Amém.